Olá, meus amigos, sejam abençoados em o nome do Senhor Jesus Cristo. E é um prazer para mim, um privilégio poder dizer assim para vocês, abençoá-los em o nome do Senhor Jesus. Deus nos tem dado autoridade para abençoar aqueles que creem, e é o que nós estamos fazendo. Seja abençoada, minha amiga, meu amigo, que o dia de hoje, de amanhã e daqui para sempre seja melhor do que os dias anteriores. Mas, com certeza, isso vai acontecer na abertura do Templo de Salomão. Quando as pessoas adentrarem, quando as pessoas chegarem dentro do Templo de Salomão, elas terão uma experiência inusitada, algo extraordinário, porque no que elas entrarem no templo com o coração voltado para o encontro com Deus, então isso vai acontecer. Isso é o que nós estamos aguardando, porque não tem sentido a construção do templo, os sacrifícios que foram feitos, em todos os sentidos, você chegar lá no templo e não acontecer nada. Não tem sentido isso. Não. Eu tenho certeza de que as pessoas vão entrar no templo e vão ser impactadas com a presença de Deus. Agora, é claro que nem todos têm essa disposição para irem ao templo para o encontro com Deus. Infelizmente, muitos querem ir para ver a construção, ver a beleza do templo. Mas mais importante do que a beleza do templo é a beleza do Senhor do templo, que se faz presente na vida dos que realmente estão dispostos a encontrar com Ele. Lembra que Jesus disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba, porque do seu interior fluirão rios de água viva. A água que eu lhe der do seu interior gerará uma fonte de vida. Ora, ele estava falando com respeito ao Espírito Santo. E é exatamente esse o propósito do templo. Você tem que ver o templo como Jesus. Jesus disse: quem vier a mim, quem tem sede, venha a mim e beba. O templo é para as pessoas sedentas de um encontro com Deus, de uma experiência pessoal com Deus. O templo não é para visitação, não é para turismo, não é para passeio, não é para encontro com outras pessoas. Não, o templo é para o encontro com Deus. Então, se você vai com esse objetivo, com essa finalidade, então você vai ter um encontro com Deus. Agora, se você vai com outro objetivo, então você vai perder a grande oportunidade e o grande privilégio de poder ter a sua vida completamente transformada, Renato. As pessoas têm que ter dentro do coração a intenção correta. Você, como o bispo está falando, quando você vai a um rio, uma praia, quando você vai a um cinema, você vai com uma intenção. Você vai para divertir, para ter lazer, você sai com aquele objetivo. Quando você vai ao templo, quando você vier ao templo, você terá de vir vestido do temor, da reverência, do espírito de santidade, para você ter um encontro com Deus. Eu me lembro quando, bispo, eu tive a minha primeira namorada, isso eu com certeza deve lembrar, todo mundo lembra disso. Quando a gente foi ao primeiro encontro, era uma coisa especial.
Desde a roupa que a gente vestia, ao perfume que a gente escolhia, tudo era especial porque ia ser o nosso primeiro encontro. E essa primeira entrada que as pessoas farão dentro do Templo de Salomão deve ser nesse mesmo espírito, quer dizer, muito maior, porque não é um namorado, uma namorada, mas o próprio Deus. Então ela deve se preparar internamente. A preparação externa da roupa que ela vai vestir, a preparação externa do coração que ela vai demonstrar através dos seus gestos, do comportamento quando ela adentrar ao templo, tudo isso vai ser em si uma oferta. Como o senhor falou, é a casa do sacrifício. E o sacrifício principal somos nós. Então, é necessário você se preparar para que você seja aquele sacrifício perfeito, que Deus se agrade de você. Não é que você é uma pessoa perfeita, não existe isso. Mas você vai se preparar de forma que você agrade a Deus e você saia dali levando uma experiência inesquecível, que você simplesmente vai querer planejar já a próxima vez que você vai voltar. Veja bem, você estava falando, eu estava me lembrando, de acordo com os relatos bíblicos, do santuário, do templo de Salomão, o templo original. No templo original, Renato, como era o templo de sacrifícios, não era permitido às pessoas comuns entrarem. Somente os sacerdotes. Os sacerdotes, porque, como você sabe, Deus tem os seus sacerdotes que oferecem os sacrifícios. O sacerdote é aquele que oferece sacrifício, que serve a Deus com sacrifício. Então, o povo judeu ficava satisfeito só de vislumbrar o templo, de olhar o templo, de morar perto do templo, de poder ver o templo. Ele não podia entrar, mas ele podia ver o templo. Quem entrava no templo eram apenas os sacerdotes. E os sacerdotes tinham que estar de branco, vestidos de branco, que simboliza pureza, santidade. Além disso, eles traziam os pés descalços, que era um símbolo de respeito, de temor, de servidão, porque você sabe que o servo no passado não podia calçar sandálias. Por quê? Porque a característica do escravo ou do servo antigamente era andar descalço. O servo não podia andar calçado. Então, os sacerdotes andavam descalços no templo, não apenas como sinal de temor, de respeito, mas como também para não fazer ruídos dentro do templo. Por quê? Porque o silêncio era ouro dentro do templo. É ouro dentro do templo. O silêncio. Por que o silêncio? O silêncio se fazia necessário para poder estar concentrado à palavra de Deus, para ouvir a voz de Deus. Você sabe que nós não respeitamos aqui na Terra, as pessoas normalmente não se respeitam. Um fala, outro fala, ninguém para ouvir o outro. Normalmente todo mundo fala, troca conversa, vai para lá, palavra para lá, vem palavra para cá. Então há briga de palavras, né, no meio do caminho. Mas Deus, o Altíssimo, o Soberano, o Eterno, para falar conosco, nós temos que ter ouvidos. Nós temos que estar em silêncio. Nós temos que estar em respeito, profundo silêncio. Eu posso dizer para você que as inspirações de Deus para comigo pessoalmente, eu não posso falar pelos outros, mas eu posso falar por mim, Deus só fala comigo quando eu estou em silêncio, quando eu não ouço a voz de ninguém, quando eu estou absolutamente em silêncio. Normalmente isso acontece pelas madrugadas. Quando eu acordo, então eu fico pensando nas coisas de Deus, então não tem barulho,
então o Espírito Santo fala, inspira, orienta. E eu penso que esse privilégio que eu tenho, todos podem ter quando entrarem no templo. Quando eles entrarem e mantiverem-se com a boca fechada, em silêncio, silêncio absoluto. Então as pessoas, nós não vamos impedir que as pessoas entrem calçadas de forma nenhuma, mas nós vamos exigir que as pessoas estejam em silêncios, não apenas por si mesmas, mas também com respeito às demais pessoas que estarão em silêncio querendo ouvir a voz de Deus. Porque Deus só fala quando a gente tem ouvidos para ouvir. Não foi o que Jesus falou? Jesus 13 vezes falou: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo tem a dizer. É claro que quem tem ouvidos é para ouvir. Mas nem sempre a pessoa tem ouvidos para ouvir a voz de Deus, tem ouvidos para ouvir qualquer pessoa, qualquer outra coisa, até mesmo para pendurar brinco no ouvido, para enfeitar o ouvido ou enfeitar o rosto. Mas o ouvido que as pessoas terão lá no templo terão que ser para ouvir a voz do Espírito Santo. Então, as pessoas têm que entrar naquele silêncio, naquele respeito, naquela santidade, né? Naquela reverência. Porque quando a pessoa vai em Roma, ou então vai lá no Vaticano, ela não entra com máquina fotográfica, com gravador, com filmadora, nada disso é permitido. A pessoa entra sem nada. Quando a pessoa vai numa mesquita muçulmana, ela obrigatoriamente tem que tirar os sapatos. E nós estaremos fazendo algo muito maior, muito santo, muito especial. E você que quer, é fácil entender você entender isso. Por exemplo, você quer beber água, você quer saciar a sua sede. O que você faz? Você pega um copo d'água vazio, limpo, e você vai à torneira. Então ali você pode encher aquele copo com água. O copo é você. Quando você entrar no templo, você tem que estar vazio de si mesmo, em silêncio, limpo, em outras palavras. Você está sedento de receber essa água, esse Espírito Santo que vai entrar em você e modificar a sua vida, fazer algo em sua vida que até hoje não aconteceu. Então você tem que se preparar para isso. E essa preparação é muito importante que já comece agora, dentro de você. Quem vem ao templo, bispo, não deve fazer como a pessoa está no trabalho e ela dá na cabeça dela: hoje eu vou na igreja. Não. Ela tem que se preparar dias antes. Ela já vai deixar a roupa preparada. Desculpa, Renato. Ela pode ir até na igreja. Sim, sem dúvida. Pode ir na igreja, mas no templo não. Não, no templo ela não vai fazer isso. Ela não pode chegar um dia e falar: eu vou no templo hoje. Não dá. Não é igual ir à igreja. Não. Então ela vai se preparar antes. Então toda essa preparação vai mostrar para ela e para Deus a sede que ela está demonstrando, que ela quer que seja saciada. Então, quando ela chegar com essa sede, Deus poderá fazer o trabalho dele na vida dela. Pois é. Então, é imprescindível que as pessoas compreendam, entendam e absorvam essa ideia. Você, minha amiga, que quer tanto entrar no templo, você tem que estar vestida de santidade. Vestida espiritualmente. Obviamente que eu estou falando espiritualmente. Você tem que estar com espírito de temor, de respeito, de reverência. Você, então, não vai chegar no templo com uma roupa, por exemplo, você vai com calça apertada, uma calça sensual, ou uma roupa sensual, uma roupa indecorosa, uma roupa que chame a atenção das outras pessoas. Não, o templo não é passarela. O templo não é lugar público, assim, de você atrair a atenção das outras pessoas, não. É um lugar público para o público de Deus. Para atrair a atenção de Deus. Atrair a atenção de Deus. Então, você tem que estar vestida dessa consciência. Não, eu vou lá para ter um encontro com Deus. Você estava falando aí no primeiro encontro com a sua namorada. Então, a gente se lembra também, cada um obviamente se lembra do seu primeiro encontro, mas quando nós fomos ter o primeiro encontro com a namorada,
Então, o que nós fizemos foi isso, nós nos preparamos, nós não colocamos uma roupa fantasiosa como se fôssemos para um baile de carnaval ou para a balada, nada disso. Nós fomos adequadamente vestidos, porque a primeira impressão é que fica. Pensando, será que ela vai gostar? É. Né? Então a pessoa ela tem que pensar em agradar aquele a quem ela vai encontrar. E ela vai encontrar no Templo de Salomão o próprio Deus, ali é a casa de Deus. Deus, ele reivindicou aquela casa como dele, ele falou, essa é a minha casa. Então se você fosse à casa de Deus, visitar o próprio Deus na casa dele, como você se vestiria? Como você se comportaria? Essa é a ideia que tem que estar na sua mente, e você vai representar do lado exterior aquilo que está dentro de você. Exatamente. No seu interior. E outra coisa, é importante, você não vai lá para caçar. Caçar, bicho? É, caçar. Muitas moças vão nesses lugares especiais para caçar marido, caçar namorada, etc. Não, não é isso. Se você for, você vai se decepcionar, porque ninguém vai dar atenção para você. As pessoas que vão, elas vão preparadas para ter um encontro com Deus. Então, portanto, minha amiga, você que gosta de colocar roupas espalhafatosas, aquelas roupas que chamam a atenção, você vai ficar envergonhada. Você vai se sentir um peixe fora d'água. Ah, bispo, então eu não vou assim. Assim eu não vou. Ótimo, excelente, não vá. Se você vai com outra intenção, que não é o encontro com Deus, por favor, não vá. Não é para você aquele lugar. Você vai para balada, vai para outro lugar. Mas ali, no templo, é somente para as pessoas que querem ter um encontro com Deus. Muitas vezes você já foi na igreja, vestida à vontade, não tem problema. A gente vai atender você, vai orar por você na Igreja Universal, qualquer igreja. Mas o templo não, minha amiga. O templo é diferente. Na época de Jesus, haviam as sinagogas e o templo. Sinagoga é um lugar que a pessoa ia de qualquer forma, ou poderia entrar com oferta e tal. Não tem problema. Mas o templo não. O templo, somente os sacerdotes. Ora, o que nós queremos? Que as pessoas entrem nesse templo no espírito dos sacerdotes. Elas não são sacerdotes ainda, mas poderão ser sacerdotes o dia em que elas entrarem no templo e tiverem um encontro com Deus. Então haverá uma transformação na vida delas, aí sim elas vão servir como sacerdotes de Deus ali naquele local. Portanto, se você tiver qualquer outra intenção quando for no templo, mesmo a intenção de visitar, de passear, de ver a beleza, minha amiga, é melhor que você não vá. Esqueça, você vai perder o seu tempo, porque ali vai ser um lugar, aquilo ali é um lugar de adoração, de oração. É como Jesus disse, não façais da minha casa covil de salteadores. Então as pessoas devem ir no templo de Salomão como a casa de oração. Não, eu quero ter um encontro com Deus, eu vou lá para me encontrar com o Altíssimo. É para isso que você vai lá, é para isso que todos vamos lá. Então, nós, bispos, que estaremos lá trabalhando, nós também estaremos vestidos desse comportamento espiritual. Então, o nosso trabalho será até diferenciado do trabalho que tem sido feito na Igreja Universal. Eu também estarei me policiando para não falar muitas coisas que eu costumo falar na igreja. Lá não, eu vou ter que me policiar, porque ali a nossa presença ali quer dizer o seguinte: ó Deus, eu vim aqui para sacrificar minha vida, depositar minha vida no teu altar, eu quero ter um encontro com Deus, porque somente quando você coloca a sua vida no altar é que o fogo do Espírito Santo vem. Então, os sacerdotes faziam isso. Eles estavam sempre no altar, permanentemente no altar, fazendo ou sacrificando para Deus e, consequentemente, recebendo de Deus o Espírito para que ele pudesse ser adorado, Deus pudesse ser adorado. E lembrando, amigo e amiga, que o Templo de Salomão, a planta do Templo de Salomão, foi desenhada pelo próprio Deus, foi dada a Davi.
E Davi passou a Salomão, que construiu o templo. Então não foi fruto da cabeça de um construtor. Então há uma razão porque aquele templo tem aquele formato, tem aquelas características, as portas, o altar e outras coisas que nós não vamos nem falar aqui, você vai conhecer quando você entrar no templo. Então tudo ali teve a mente de Deus. Então quando Deus desenhou, projetou esse templo, foi para que as pessoas pudessem entrar um pouquinho dentro dele, e conhecer um pouquinho do que está dentro dele, e captar aquilo que ele às vezes fala com palavras, mas as pessoas não entendem, mas quando elas visualizarem o que elas vão enxergar ali, vai cair a ficha, elas vão entender muito, muito bem. Então, tenha isso em mente, não é um templo criado por homens, mas pelo próprio Deus, desenhado por Deus. E sobre as roupas, bispo, eu acho que é importante a gente frisar que nós não estamos falando aqui de classe social, que pessoas pobres não podem entrar no templo. Nada disso. Nós não estamos falando aqui de roupas finas, caras, que você tem que ter uma roupa cara para entrar no templo. Não. Nós estamos falando de decência, de respeito, que as pessoas mais simples podem ter, qualquer classe social. O que é importante é que a pessoa apresente essa reverência ao entrar no templo. Esse respeito, né? É a roupa discreta. Então, o templo é para todas as pessoas, todos os povos, de todas as religiões, para todas as pessoas, indistintamente. Agora, todos têm que estar de acordo com o ambiente, que é o ambiente sagrado. Então, não é porque você é uma pessoa que não tenha muitas condições, você seja pobre, que você vai entrar de uma forma indecorosa naquele lugar. Não. Todos têm que ter, no mínimo, um comportamento de acordo com os sacerdotes na época de Jesus. Eles vestiam-se de branco, simbolizando a pureza. Não é que você tenha que ir de branco, não é isso. Mas a sua roupa deve ter decência, sobretudo discrição, para que você não venha colocar algo que venha desviar a atenção da pessoa que estará ao seu lado, tá bom? Então, minha amiga, você é bem-vinda, você, meu amigo, é bem-vindo ao templo. O templo é para todas as pessoas, ninguém tem que pagar nada para entrar no templo, absolutamente, mas todos terão que ter um comportamento à altura, terão que passar por aquele comportamento exemplar, uma disciplinar, para que possam estar ali de acordo, para que todos estejam no mesmo espírito, numa só fé, num só coração e diante de um só Deus. Então, enquanto nós não entramos no templo, daqui a pouquinho nós vamos entrar no templo, né? Nós vamos estar em espírito, nós vamos estar na imaginação, entrando no templo através da oração. Mas, enquanto nós não chegamos lá no templo, nós vamos continuando o nosso trabalho. E eu queria falar para você, minha amiga, meu amigo, que está gemendo ou que tem gemido na vida. Gemido não por conta dos problemas econômicos. Gemido não por conta dos problemas espirituais, de saúde. Mas você está gemendo ou tem gemido por conta de um amor não correspondido. A coisa mais dura do que a morte, é um amor não correspondido. E o pior, é um amor que você tinha nas mãos e de repente esse amor evaporou, desapareceu e você ficou chupando o dedo. Isso é cruel, no mínimo cruel, é quase que insuportável. Essa dor é quase que insuportável. Há pessoas que estão vivendo nessa exata situação. Estão dizendo: bispo, eu não aguento mais. Eu não aguento mais a falta de fulana, de fulano. Eu não suporto a vida sem essa criatura. Depois que eu a conheci, a minha vida mudou.
e agora que ela saiu, eu não sei o que faço da minha vida. Muitas pessoas estão sem comer, perderam o apetite, sem dormir, deixaram de trabalhar, de se cuidar, estão até descuidando dos filhos, da vida em si. A vida perdeu sentido para elas. Por quê? Porque elas ouviram da boca da pessoa amada: eu não te amo mais. Eu acho que agora a gente deve ser só amigos. Eu acho que você tem que procurar outra pessoa, porque eu não sou a pessoa para te fazer feliz. Ou então, aquela conversa amarela. Olha, eu estou sentindo que a gente deve dar um tempo, esperar um tempo. Isso é como se fosse um soco na cara, dizendo assim: você está me chamando de idiota. Vamos dar um tempo, esperar um pouquinho. Quer dizer, vamos dar um tempo para mim desaparecer. Ou então fala para a pessoa assim: não é você não, sou eu que não estou querendo. Tem nada de errado com você, sou eu que não quero mais. O problema sou eu. O problema sou eu. Quer dizer, para minimizar a dor da outra pessoa, mas é duro, a verdade é que essa dor é terrível. E não há nada que tire essa dor, não há nada. A única coisa que você quer é aquela pessoa de volta, mas aquela pessoa não te quer. E agora? O que você pode fazer? Então, este é o trabalho que nós vamos fazer nesta quinta-feira na Terapia do Amor, para ajudar as pessoas a fazerem duas coisas. Duas coisas serão o nosso foco. Primeiro, curar a dor da rejeição. Porque o grande problema da pessoa rejeitada é que ela se comporta de um jeito que faz com que ela seja mais rejeitada. Ela se torna indesejável. Então, na sua dor de rejeição, você fica atrás, você fica se arrastando, se lamentando. E aquela pessoa fica enjoada ainda mais de você. Ela não quer mesmo. Aí é que ela não te quer. Então, a primeira coisa é você saber vencer a dor da rejeição. E a segunda coisa é você não mais agir de forma que você seja rejeitado. Ou seja, como agir para atrair a pessoa de volta, para conquistar. Ou se aquela pessoa não é aquela pessoa para você, como conquistar alguém melhor que vai te fazer se sentir valorizado. Então, esse será o nosso foco na quinta-feira. Você está falando aí, eu até estou me lembrando de uma senhora. Ela disse para mim: bispo, eu estou desesperado. E o meu problema é o seguinte: o meu marido, do nada, ele disse: eu não te amo mais, eu não quero mais ficar em casa, eu te dou a casa, eu te dou dinheiro, eu te dou tudo, mas eu quero ficar livre. Eu quero que você fique livre para você viver a sua vida, porque eu quero viver a minha vida. Então, o que ela fez? Por conta dessa perda, o que ela fez? Ela buscou um médico para fazer cirurgia plástica, para melhorar a fisionomia dela. Ela entrou na academia para diminuir o tamanho de gordura, né? Ela fez das tripas coração para atrair o seu marido de volta. Mas quanto mais ela fazia, investia, o problema dela não era dinheiro, o problema dela era que ela buscava uma fisionomia para atrair o marido. E quanto mais ela fazia isso, pior ficava. A pessoa, aí que ela fica mais revoltada, né? Eu me lembro de um caso lá no Texas, foi um caso que chamou a atenção nacional. Ela fez exatamente isso. Ela era dentista, juntamente com o marido, que também era dentista, e ele então começou a atraí-la. E quando ela descobriu, ela falou assim: olha, pelo amor de Deus, o que eu tenho que fazer? Eu não quero te perder. E ele fez algum comentário sobre a aparência dela, então ela fez isso. Foi fazer plástica, foi para ginástica e investiu pesado na aparência dela. E por um tempo pareceu que estava tudo bem no casamento. Passado algum tempo, ela veio a descobrir que ele nunca tinha deixado a amante, mesmo enquanto ela estava fazendo todo aquele esforço. O que ela fez? Ela descobriu um dia onde ele estaria com a amante no hotel. Ela pegou o carro, esperou ele sair do hotel, e quando ele atravessava a rua, ela atropelou o próprio marido, de propósito. Pois é. Matou. Então, você verifica que a pessoa chega ao extremo de tomar atitudes trágicas em relação
a um amor não correspondido. E o problema, minha amiga, você que está me ouvindo, presta atenção, para um pouquinho aí, espera um pouquinho aí, aguenta aí um pouquinho só, aumenta um pouquinho o volume, você que está sofrendo assim desesperadamente, presta atenção, que eu vou dizer. Não adianta você investir no exterior, porque o seu exterior não é a causa do seu problema, não é a causa da sua rejeição. A causa da sua rejeição é o seu interior. O seu interior. Invista no seu interior e o seu exterior estará belíssimo, para atrair de volta aquela criatura. Exato, e é isso que as pessoas não têm feito. E porque investem no exterior, investem em outras coisas, tentando até manipular uma situação, elas acabam piorando a situação. Aí é que elas afastam mesmo a pessoa amada. Então nós vamos ensinar você o que você tem que fazer da maneira correta, que funciona. Você tem que fazer o que funciona, porque o que é que acontece? A pessoa, bispo, que é rejeitada, ela sofre tanta dor que chega um momento que ela mesma começa a rejeitar os outros. Ela também passa a descrer do amor. Ela se torna tão amarga que ela passa a alcançar um nível na vida dela, um nível emocional, que ela desliga. Simplesmente ela fica fria, ela desliga da vida sentimental, da vida amorosa, e ela não quer mais saber de ninguém. Ela se torna como um bloco de gelo. Isso por quê? Porque ela sofreu a rejeição. Então ela teve que endurecer, se tornar como uma pedra para não mais sofrer a dor. É o que muita gente passa. Ela fica anestesiada. Essa é a palavra. Ela fica anestesiada. Talvez você está aí anestesiado de tanta dor que você já sofreu e agora você não quer sofrer mais. E nós vamos ajudar você a tirar isso de dentro de você, porque é algo que você sente como se fosse realmente uma doença aí dentro. Nós vamos tirar isso de dentro de você e ajudar você a ser uma pessoa diferente, que vai saber o que é o verdadeiro amor, ser amado e amar. Esse será o trabalho que nós vamos fazer na Terapia do Amor nesta quinta-feira. Sabe por quê, minha amiga, meu amigo? Você sabe por que há jeito para você de reconquistar o seu amor perdido? Porque se há esperança para uma árvore que foi cortada, se há esperança dessa árvore voltar a brotar, como você sabe que há, e mesmo que o tronco dessa árvore morrer no pó da terra, ao cheiro das águas, você não pega no cheiro, não é verdade? O cheiro das águas está dizendo ao cheiro, ao perfume, ao aroma do Espírito de Deus, fará brotar novamente os ramos como uma planta nova. É o que está escrito, é o que está determinado. Você acredita nisso? Você acredita que ainda que o seu amor tenha se evadido, o seu amor tenha desaparecido, mas ao cheiro das águas, quer dizer, ao cheiro do Espírito de Deus, o seu perfume em você fará você atraí-lo de volta, e para ficar definitivamente. Porque o que encanta um homem, minha amiga, meu amigo, como homem eu posso falar isso, o que encanta um homem, o que faz um homem fissurado, não é a beleza física, mas a beleza espiritual. Porque a beleza física, ela é acostumada, a pessoa se acostuma com aquele rosto. Por exemplo, eu acostumei com o rosto da Esther há 44 anos que nós conhecemos, desde que conhecemos. Ela se acostumou com o meu nesse mesmo período. Agora, o que faz a diferença entre nós é o Espírito, é a nossa comunhão, a nossa comunicação. Então, quando ela me fala alguma coisa, ela atende
atende aos meus anseios, aos anseios da minha alma. Quando eu falo algo para ela, eu atendo os anseios da sua alma. Então, quer dizer, há uma renovação constante nesse relacionamento nosso. Não é a beleza. Não é mais a beleza que faz a diferença. A beleza é logo no início, é aquela primeira impressão. Mas o que fica mesmo é o que está dentro, é o cheiro. É o cheiro. É isso que faz o encaixe, né? O senhor se sente como se estivesse incompleto na ausência dela e vice-versa, porque há um encaixe. O senhor vê, quando que a gente rejeita alguma coisa? Quando que o nosso corpo rejeita alguma coisa? A gente come uma comida estragada, alguma coisa, o corpo rejeita. Por que ele rejeita? Porque não pertence ali, não caiu bem, não encaixou. E tem pessoas que elas ainda não se deram conta de como que elas estão fazendo mal à pessoa amada. A pessoa amada está rejeitando-a, mas por quê? Porque a presença dela, o modo de conduta, o modo de se comportar desta pessoa tem feito mal àquela pessoa amada. Então ela acaba dizendo, não quero mais, eu não posso mais ficar perto de você, nós estamos nos fazendo mal um ao outro. E você, por amor, por tanto que você ama, você acaba prejudicando, fazendo mal. É uma coisa difícil até de entender como que às vezes uma pessoa pode amar e fazer mal à pessoa que ela ama. Mas por quê? Porque ela não está sabendo controlar, dosar, como se comportar dentro daquela relação. E você precisa às vezes que alguém te mostre isso. É igual quando você comeu e salada ou algum vegetal e ficou um pedacinho da folha de alface no meio do seu dente. E você está conversando com seus amigos e está ali aparecendo aquela coisa no seu dente e ninguém te fala. Ou o caroço de feijão. É o caroço de feijão, ninguém te fala, né? Aí você vai no espelho, no banheiro, aí você olha e você fala, meu Deus, eu estou o tempo todo com isso aqui no meu dente. Quer dizer, às vezes a pessoa está assim dentro da relação. Pior do que isso é o mau hálito. Pois é, a pessoa tem e não sabe. Esse aqui é o pior. É duro como a morte. Um bom exemplo, o mau hálito, porque ninguém quer ficar perto, né? E tem gente que tem mau hálito no relacionamento. Ela tem mau hálito na relação. Ninguém quer ficar perto dela. E ela não sabe. Pois é, nós vamos ser, digamos assim, o seu dentista. Nesta quinta-feira, nós vamos mostrar para você onde está o mau hálito, onde está o caroço de feijão, a casquinha do feijão que está no meio do seu dente e fazendo as pessoas olharem assim, mas ninguém tem coragem de falar para você o que está de errado com você. Eu não tenho. Honestamente, eu não tenho. Mas é nossa, né? Não é fácil. Então, minha amiga, meu amigo, seja sábia, seja sábio. Você sabe que a sabedoria é melhor do que a força, do que a beleza, do que a riqueza, do que tudo. A sabedoria faz a gente trilhar o caminho certo para um bom relacionamento com a pessoa que nós amamos e que queremos também que nos ame. A sabedoria vale mais do que o ouro, porque às vezes a mulher investe no seu exterior, na sua beleza, e esquece do seu interior. Então seja sábia, minha amiga, meu amigo. Essa reunião, a terapia do amor, quinta-feira aqui na João Dias 1800, em Santo Amaro, é para dar sabedoria a você como administrar o seu amor, como você vai administrar os seus sentimentos, porque tem hora que você tem que avançar, mas tem hora que você tem que parar, você tem que esperar. Então, há segredos na administração do amor, dos sentimentos de amor. Assim como há segredos na administração da fé. Você não pode querer usar a fé atropeladamente. Não, você tem que saber o momento certo para usar a sua fé. Então, quem nos dá condições de administrar o amor ou a fé é a sabedoria. Sabedoria que vem do alto, sabedoria que vem de Deus. Então, Ele nos dá o amor, Ele nos dá a fé, mas Ele também nos dá o
espírito de sabedoria para sabermos como nos conduzir. E é isso que você vai receber, o que você recebe na terapia do amor, às quintas-feiras, às 3 da tarde, também às 8 da noite, não somente aqui na Avenida João Dias, 1800, em Santo Amaro, mas em todos os cenáculos do Espírito Santo espalhados pelo Brasil e o mundo afora. Você receberá duas coisas, como falamos. Você receberá a cura dessa rejeição e a informação, o poder, a sabedoria para você mudar, agir de forma que você deixará de ser uma pessoa rejeitada para ser uma pessoa desejada. Esse será o nosso trabalho, esse foco nesta quinta-feira na terapia do amor. Você foi abandonado, abandonada pela pessoa amada, pessoa que você mais ama, e para você o mundo é como se tivesse acabado. Mas não acabou não, talvez de uma forma até curiosa. Essa pode ter sido a melhor coisa que aconteceu para você, porque dessa rejeição você pode dar a volta por cima e voltar como uma pessoa muito melhor e redescobrir, renascer como uma nova pessoa. Nós vamos mostrar para você, ensinar você como você pode fazer isso. Nesta quinta-feira, às 15 horas e às 20 horas, na Avenida João Dias, 1800, em Santo Amaro, e em todas as localidades no Brasil, onde você pode descobrir o endereço visitando o site terapiadoamor.tv. Veja só agora, ouça o que as pessoas que têm sofrido rejeição e tendo problemas na vida amorosa estão conseguindo alcançar através das palestras na terapia do amor. Anderson e? Janaína. Conte pra gente com quem começa a história, não sei. É comigo. Pode falar, Janaína. Ele me maltratava, ele bebia, usava droga, tinha várias mulheres na rua. Um casamento totalmente destruído, sem nexo. Não tinha um casamento. Ele saía na sexta, chegava no sábado de manhã, me deixava a noite inteira sozinha. Logo eu já tive um filho, né? E aí foi só piorando, piorando. Ele me fazia de empregada, porque ele queria uma mulher dentro de casa que lavasse, passasse e fizesse comida. Mas as outras lá fora que servia a ele. Qual era o que passava na sua cabeça, Anderson? Bom, eu tinha ela como uma empregada mesmo, né? Para mim, quando eu comecei a namorar com ela, eu já tinha outras duas namoradas, fora ela, né? Mas você mesmo assim quis casar com ela. Você não tinha intenção de ser fiel a ela, então, quando se casou? De forma nenhuma. Quando me casei com ela, ela era mais uma, né? Só que era aquela coisa, eu precisava de ter alguém para cuidar das minhas cuecas sujas, né? E ela foi a pessoa escolhida para cuidar das minhas cuecas sujas. Quanto tempo de namoro foi? 6 anos. 6 anos? E você, com certeza, em 6 anos você viu muita coisa errada, mesmo assim Sim, quis casar. Queria casar, eu queria ter uma família, porque assim, eu já vim de um lar destruído, né? O meu pai bebia, maltratava minha mãe, entendeu? Eu queria sair daquilo. Então eu falei, eu caso, tudo melhora. Quando eu vi um negócio diferente, eu já vi que uma mudança em mim. Eu percebi que o problema não era ele, o problema era eu precisava mudar. Não era só ele, que ele era um problema. Também. Não tenha dúvida, mas você também era um. Eu era uma mulher calada, não falava nada. Ele fazia tudo o que ele queria e eu ficava quieta. Eu achava aquilo, entendeu? Não, eu casei, eu tenho que passar por isso e pronto, acabou. A gente ficava 3 meses sem se falar, sem dar bom dia, sem dar boa noite, sem se tocar. Ela dormindo, caindo para um lado da cama, eu dormindo, caindo para o outro lado da cama. Aí na hora que saía na rua, ficava todo mundo... Parecia que estava o casalzinho perfeito. Quanto tempo vocês ficaram nessa situação? 5 anos. 5 anos. Quais as mudanças que aconteceram dentro de você? Eu já sentia uma paz, eu tratava ele diferente, entendeu? Porque eu era uma mulher gelada, fria, não queria nada. Se ele não tocasse em mim, eu também não tocava, eu não queria saber. Você notou essa mudança nela nesse primeiro ano? Foi isso que me trouxe. As brigas que aconteciam por fagulhas, chegava a certas horas que labaredas não estavam tendo mais aquelas brigas. Hoje é um casamento perfeito, a gente trabalha junto, a gente vive junto 24 horas, a gente faz tudo junto, sabe? Ele é um marido perfeito, sabe? Um pai perfeito, coisa que ele não era, carinhoso. Ele fica comigo o tempo todo, aonde eu vou ele vai junto, onde ele vai eu estou junto.
Entendeu? Então é tudo de bom. Vocês tudo. trabalham juntos? Sim. O quê? Na mesma empresa? Ou... Nós temos uma loja de comunicação visual. A empresa de vocês? Isso. Mas o que vocês têm hoje também não foi assim, né? Não. Foi o primeiro ano, depois mais um ano para ele mudar, mas vocês tiveram que perseverar, lutar. Sim, e a gente persevera até hoje, né? Porque não é porque a gente tem um casamento hoje perfeito que a gente vai largar a mão e deixar levar. Não, a gente persevera, a gente luta dia a dia e preserva isso com muito carinho. Deus abençoe vocês, tá? O mesmo homem que casou com ela só para ter alguém para lavar suas cuecas é o homem que hoje a faz feliz. Que transformação, que mudança, que poder é esse? O que as pessoas estão aprendendo e recebendo na terapia do amor que tem transformado relacionamentos assim malucos, loucos, em relacionamentos felizes? Venha descobrir nesta quinta-feira, às 15 horas e às 20 horas, na Terapia do Amor. Você também pode encontrar a felicidade amorosa, mas ela não está nas esquinas. Você tem que buscá-la. E o lugar dela é aqui. Terapia do Amor, nós estaremos nesta quinta, às 20 horas e às 15 horas, na Avenida João Dias, 1800, em Santo Amaro, e em todas as Universal, por todo o Brasil, fazendo esta Terapia do Amor. Visite o site terapiadoamor.tv. Há um doce espírito aqui e também vai estar aí com você. Você já deve ter achado o seu lugarzinho particular, privado, para você, junto conosco, concentrar a fé, unir o seu espírito com o meu e juntos chegarmos lá no Templo de Salomão, tá bom? Vamos então agora, neste momento, entrar no Templo do Deus Altíssimo. Em o nome do Senhor Jesus, meu Deus e meu Pai, nós entramos na Tua presença neste momento, na certeza absoluta de que os Teus ouvidos estão atentos às nossas palavras. Ó meu Pai querido e amado, não há dignidade, não há mérito, não há nada que nós possamos lhe oferecer em troca dessa atenção peculiar que o Senhor tem para conosco. Mas, mesmo assim, nós apresentamos a nossa crença, a nossa fé no Teu Filho Jesus. E creio ser isso suficiente para agradá-lo. Meu Pai, eu peço que nesse instante o Teu Espírito venha ao encontro das pessoas que me ouvem, das pessoas que em espírito oram comigo neste momento. Pessoas que estão vivendo momentos difíceis, momentos conturbados, pessoas que estão nervosas, oprimidas, caídas, doentes, enfermas, presas não só atrás das grades, mas presas a situações difíceis, cruéis. Oh, meu Deus, venha sobre este povo agora, venha sobre todos os que te invocam neste instante, todos os que têm o coração inclinado diante de ti, e faça
descer o teu Espírito de forma copiosa sobre toda essa gente. Faça, meu Pai, acontecer algo novo, diferente neste momento. Ninguém pode acabar esta oração e voltar à vida normal sem que houvesse uma transformação. Eu não aceito isso. Então, quando nós terminarmos essa oração, quando nós falarmos amém, então todos venhamos começar ou recomeçar o dia de forma diferente. Então vem abraçar o teu povo, meu Pai, porque eu sei que o Senhor almeja fazer de cada um de nós a morada do teu Espírito, para que o Senhor possa guiar-nos nos caminhos planos, nos caminhos da verdade, da justiça, do temor. Ó soberano, eu te peço, desça sobre o teu povo neste momento e faça acontecer algo novo, notório, de forma concreta, perceptível, a fim de que o teu nome seja glorificado. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, eu considero a resposta do Senhor na fé, pela fé. Eu considero agora, nesse instante, em o nome do Senhor Jesus, você, minha amiga, meu amigo, que considera, que crê que o Senhor ouviu a nossa oração, então diga amém e graças a Deus. Pois é, minha amiga, meu amigo, imagine você que tem gemido por causa de um amor não correspondido, um amor perdido. Imagine se você recebe o Espírito do amor, o Espírito da vida, o Espírito de Deus. A sua vida será outra completamente diferente. É por isso que a gente insiste, a gente bate na mesma tecla, a gente se torna até chato. Mas é que a gente quer tanto ajudá-lo. Sabemos o segredo, sabemos como chegar à plenitude de vida. Mas, obviamente, nós precisamos que você venha participar dessa reunião toda especial, dessa terapia do amor, nesta quinta-feira, às 8 da noite. E você percebe através dessa programação essa paz, esse amor. Você percebe isso, tenho certeza. Você percebe isso na nossa voz, você percebe isso nas mensagens, nas palavras que você ouve. Isso porque é o que está dentro de nós. Agora imagine esse espírito dentro de você, esse espírito de paz, onde você poderá ter tranquilidade dentro da sua casa, no seu relacionamento. Imagine o espírito do amor possuindo a sua vida. Venha receber esse espírito nesta quinta-feira na terapia do amor. Nós estamos trabalhando, empenhados para dar para você aquilo que nós também recebemos. Participe conosco na Avenida João Dias, 1800, em Santo Amaro e em todo o Brasil em uma universal. Terapia do Amor.tv é o site onde você pode se informar mais. Até lá!